Gálatas 5, o verso é o 19. Gálatas 5, 19, diz assim: as obras da carne são evidentes. Então, a nossa carne pode fazer a gente não ir para o céu. Hoje tem que usar uma linguagem aqui. Eu não sou professor de criança, tá, gente? Mas vou ter que me virar nos 30 aqui hoje. Tinha que pregar uma tia aqui hoje. Pastora Rita, não quer vir dar essa mensagem? Pois é, vocês são tia das crianças aí. A minha palavra aqui vai para os adultos mesmo, né? E hoje o nosso público aqui, a maioria é crianças, né? Então, o pastor não sabe usar a linguagem das crianças aí. Mas vamos lá então. Olha só o que diz aqui: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo. Hoje nós vamos falar sobre esta palavra aqui, partidarismo. Deixa eu continuar aqui. E a inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos tenho prevenido, né? Como já vos preveni antes, os que as praticam, não herdarão o reino de... Ou seja, as pessoas que praticarem essas obras aqui. Então, me parece que o sacrifício de Jesus na cruz, né? Você sabia que vai ter um indo à cruz lá? Vai ter lá uma palestra lá no Encontro Kids. Olha aqui para o pastor, presta atenção aqui. Olha aqui para o pastor. Sabia que vai ter uma palestra lá, chama Indo à Cruz? Acho que é essa, né, palestra? Mas eu sei que vai ter. Então, quando a pessoa pega e ela começa a praticar todas essas obras aqui da carne, o que acontece? Ela invalida, ou ela inutiliza o sacrifício de Jesus na cruz. Não adianta a pessoa ficar na igreja, sabia? Se ela fica praticando essas obras aqui da carne. Então ela fica na igreja, né? E ela fica lá no mundo. Que vantagem tem? Se ela não vai ter salvação mesmo. Então ela invalida o sacrifício de Jesus da cruz. E quando a gente vê aqui então, nós temos esse texto ali, que fala assim: hoje nós estamos vendo uma obra da carne que chama-se heresia. Heresia. Eu não sei se você sabe o que quer dizer heresia, mas heresia quer dizer o seguinte: significa escolha, opção, e é um termo de origem grego, e quer dizer quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Uma doutrina uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente ao dogma de uma igreja. As crianças não vão entender nada aqui, mas isso aqui vocês vão entender, os adultos aí. A heresia é algo que a pessoa cria tirando da mesma palavra. Ela tira da mesma palavra e cria uma doutrina para ela. Só que aquilo não é verdadeiro. Não é verdade, né? Eu não sei, né, se vocês sabiam, mas eu tenho um amigo no outro ministério, não vou contar o santo, né? Não vou contar o santo, mas vou dizer uma coisa para vocês. A coisa está feia pro lado de lá. Teve uma convenção aí nacional e o
pastor, que é o presidente da denominação, disse que teve um encontro com a Luzia. Não sei se você sabia, a Luzia é um esqueleto brasileiro, é uma mulher brasileira que viveu há não sei se quantos milhares de anos atrás, aí é brasileiro. Esse pastor diz que se encontrava com essa caveira toda manhã e apostava corrida com ela. E pior, ele deu um caixãozinho para cada pastor titular, como eu, assim, da igreja, e dentro tinha uma caveira. Gente, se isso não é uma heresia, o que é então? Você consultar os mortos. A pessoa cria uma doutrina tirando alguma coisa que ele tirou da Bíblia. Só que ele adaptou ao pensamento humano dele. E isso vai virar uma seita, sabia? Não que lá seja uma seita, porque lá tem homens de Deus. Mas quando a gente vê essas coisas, isso é uma heresia. Está saindo daquilo que está escrito na palavra. Então, queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que é justamente na parte onde nós vemos a Santa Ceia, Paulo dando instruções à igreja a respeito da Santa Ceia. No verso 17 de 1 Coríntios 11, vai dizer assim: entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Nossa, estava pegando pesado aqui, hein? O apóstolo Paulo estava pegando pesado. Porque em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós. Quando vos reunis como igreja, em parte acredito nisso. Ele acredita no quê? Que havia divisões dentro dessa igreja. E ele diz assim: e é até necessário que haja o que? Divergências, está escrito lá. Ó. É necessário que haja divergência. O que é divergência? São opiniões diferentes. Então ele está dizendo ali que ele diz assim, que até é necessário que haja divergências entre vós. Agora é a parte que ele vai ressaltar. Ele diz assim: para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Sabe o que é isso? É que o apóstolo estava vendo aqui que dentro lá da casa de Deus existiam pessoas com divergências com relação à parte fundamental da palavra, ou seja, a teologia. Eles não estavam concordando com aquilo e criando outra coisa que não estava na palavra. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Isso é uma heresia. Outra heresia é fazer do sábado algo que é santo, que você pode fazer de qualquer dia da sua semana, um dia separado para Deus. Só que muitas vezes a pessoa diz assim: não, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Então onde é que está Jesus? Onde é que está o sangue de Jesus na vida dessa pessoa? Onde é que está o sacrifício? Amém, gente? Estão entendendo? Outra coisa é colocar uma intercessora, uma mediadora entre nós e o nosso Deus. Colocar uma medianeira, não é cidade lá do interior, mas colocar uma medianeira entre nós e o nosso Deus. Só tem um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus, amém, gente? Então, quando a gente vê isso aqui que eu estou falando para vocês, são heresias que foram criadas pelas religiões. E aí as pessoas estão cegamente seguindo aquilo sem conhecer profundamente a palavra. E isso chama-se, depois de uma heresia bem edificada, bem fundamentada, aquilo vira uma seita. Aquela igreja que no passado talvez era bacana, era legal, tinha fundamento da palavra, os irmãos estavam ali com um único propósito, agora virou uma seita.
Como que a gente sabe que é uma seita? É porque ninguém mais vai ser salvo se não for para aquela religião, ou seja, para aquela igreja. É assim que eles se autodenominam. Se você não vier para cá, então você não é salvo. Eu me lembro quando a gente converteu, né? E aí tínhamos assim, dentro da família, um cunhado lá que ele trabalhava na rede ferroviária, e ele tinha um amigo dele, e essa pessoa frequentava uma certa congregação lá. E quando a gente converteu, a gente não sabia que eles eram supostamente evangélicos. Mas ali, quando a gente converteu, aí eles foram lá para a Rita, a mulher foi lá para a Rita assim: se você não tirar esse brinco aí, você vai para o inferno. Olha só, minha pastora, um brinco tão lindo. Se você não parar de pintar esse cabelo aí, você vai para o inferno. Se você ficar usando essa calça jeans aí, então, meu Deus, essa calça jeans vai para o inferno. Ué, qual é o intuito dessa pessoa? De fazer um prosélito. Não sei se você sabe o que é isso, mas é fazer de você um seguidor da religião dela. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente vê assim, como que está errado essa congregação não é uma seita. Por quê? Porque só é salvo quem estiver lá. E eu falei para a Rita assim: vamos fugir dessa mulher aí, porque essa gente, quando nós estávamos lá no inferno, comendo o pão que o diabo amassou, por que eles não vieram atrás da gente dizer que existia um Deus que ia tirar a gente do buraco? Amém, gente? Você está entendendo? Por que a pessoa não te evangelizou quando você estava lá no buraco, no fundo do poço? Agora ela quer pescar no aquário, não é? Então, pula fora. Pula fora. Pula fora, isso não é de Deus. Não é mesmo. E o apóstolo Paulo está falando justamente isso aqui, ó. Ele está dizendo assim: é bom que haja divergência no meio de vocês, para que se manifeste aquele que é aprovado. Aquele que é aprovado por Deus. Porque quando a pessoa diz assim: vem para cá, vem para minha religião, venha para cá, peraí, seja uma pessoa consciente, vai examinar a palavra, está escrito lá, amém, não está, pula fora. E ele vai dizer assim: e é até necessário que haja divergência, né? Agora o verso 20 diz assim: portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a santa ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. E ele vai dizer assim: será que não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. E depois ele vai partir para a ceia. Como hoje não é nosso objetivo aqui, essa parte, é que você possa ter esse entendimento, né? Que a heresia, ela é um tipo de divisão que faz com que a pessoa ela se perca, né, nesse caminho, ela se perca no caminho de Deus. Amém? Até aqui vocês entenderam? Glória a Deus. Então tá bom. Quero abrir aqui em outros versículos. Só um minutinho. Segunda Pedro. Quando estiverem pronto lá, me avise que eu acelero por aqui. Por enquanto, vamos aí. Vamos seguindo lá. Segunda carta de Pedro, o capítulo é o 2, versículo 1. Como que eu identifico um herege no meu caminho? Como? Então, você precisa identificar. Você não pode ser uma pessoa sem conhecimento, né? Olha só. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim: mas entre o povo
também houve falsos profetas. Então, o apóstolo Pedro está dizendo assim, que antes de Jesus vir ao mundo, também existiam falsos, o quê? Profetas. Assim como entre vós haverá falsos mestres. Então, hoje, se você liga seu celular e quer ouvir uma mensagem, você pode abrir lá e você vai, olha, zilhões lá de mensagens. Mas esse é o problema do cristão hoje, que é raso. Ele não lê a Bíblia, ele não confronta, ele não procura se aprofundar. Muitas vezes nós temos aqui, né, a escola bíblica aqui para você, os cursos da igreja, para você aprofundar, nova criatura, cordeirinhos, né? Cordeirinhos, né? Cordeirinhos. Nós temos também o autoridade, que é o submissão, que já é um nível já bem mais alto, né? Nós temos também outros, vários cursos aqui na igreja para você aprofundar a sua fé. E aí a gente vê assim, que naquela época já existiam falsos mestres. Aí diz assim, as ocultas introduzirão heresias. Vão introduzir o que é partidarismo, né? Tudo que é partido, Deus não gosta, sabia? Porque Deus gosta de inteiros, amém? Deus gosta de união. A Bíblia diz que aonde há união, Deus ordena a bênção e a vida para... Aí está fraco, gente, vocês estão lendo a Bíblia. Aonde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre abençoar. Para sempre. Por isso que Deus não está em divisão, partidarismo. Sabe, essa coisa de partido, quem criou foi os homens. Todo partido tal, fico me incomodando, mandando vídeo aí do candidato que não é meu candidato. Hoje peguei esse, mandou para mim, já mandei o meu candidato, está aqui, ó, veja, esse aqui é meu. Aí agora já mandou uma carta para mim ali. E eu quero com isso, entendeu? Cada um na sua. Então a gente vê assim, que mesmo que ganhe, sei lá, se ganhe essa moça lá, ou se ganhe esse Pimentel aí, entendeu? Você vai ter que trabalhar, segunda-feira tem que levantar cedo, você vai ter que ganhar o pão de cada dia, entendeu? Você não depende dessa raça aí não. E nunca queira depender, porque senão você vai morrer de fome. Porque a hora que você precisa dessa turma, eles nunca estão. Eles aparecem aqui pedindo voto. E não sei se domingo não vem, porque já acabou daí, né? A volta e meia estavam por aí. Aí não foi eleito, aí agora apoia o cara que era contra. Isso é hipocrisia. Sabe, para mim não cabe. Eu não tenho mais paciência. Eu estou ficando velho, estou com 60 anos. Eu não tenho mais paciência para algumas coisas. E uma delas é isso, política para mim não tenho mais paciência. Então, quando a gente vê isso, chama-se partidarismo. Só que isso está envolvido as obras da carne, a hipocrisia, né? A pessoa, uma hora está atacando, depois estão lá tomando cachaça junto, tapinha nas costas, fazendo acerto. Ah, se você me apoiar, aí os votos que estão debaixo de você, vem para mim e eu te arrumo um carguinho. Te arrumo um cargo. Gente, sabe, o apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, que essas coisas são heresias. Que, olha o que diz aqui, eu creio que está lá, né? Coloca para mim no telão, filho. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Diz assim, eles introduzem as ocultas heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou e trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Sabe o que eles estavam fazendo naquela época? Negando que Jesus tinha ido para a cruz e tinha morrido por mim e por você, para te salvar. Amém, gente? É isso que eles estavam negando aqui. Isso chama-se heresia. Eu e você precisamos cuidar. Essas coisas estão muito perto da gente. Essas coisas estão perto de vocês.
Talvez convido você, vamos lá na minha igreja. Você vai lá, gosta do ambiente. Você gosta do ambiente. Porque é legal, é descolado. O pastor prega de tênis, sapatênis, de camiseta. Aí você diz assim, nossa, que legal, eu gostei daquele ambiente. Mas isso não faz uma doutrina, amém, gente? Isso não faz doutrina. O cara ser descolado não quer dizer nada. E hoje eu estou assim, mas é porque eu vou pilotar o busão ali, tá? Então, isso não faz doutrina. O que a gente está vendo aqui é que eles estavam negando já o sacrifício de Jesus na cruz por eles. Diz assim, muitos seguirão sua vida de libertinagem. O que é libertinagem? Safadeza. Safadeza. E aqui está falando de quê? De liderança de uma comunidade. Não está falando só dos membros, está falando de liderança. Que as pessoas estão de libertinagem. Não é liberdade, mas libertinagem é diferente. É um atestado para a pessoa pecar e achar que está tudo certo diante de Deus. Amém, gente? Estão entendendo? A libertinagem é um atestado, é uma validação ao pecado em que Deus não aprova. E os líderes estão fazendo isso para quê? Para não perder os membros da sua comunidade. E diz assim, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Ou seja, a palavra da verdade, né? A palavra da verdade está sendo difamada, distorcida. Gente, tanta coisa tem acontecido nessa nação. Tanta coisa. A gente tem visto. Eu passei ali o vídeo, né, para vocês entenderem essa destruição, essas catástrofes que têm acontecido. Vocês acham que tudo isso o Senhor já não previu? Isso é o sinal do fim dos tempos. Amém, gente? E a igreja tem que estar apercebida dessas coisas. Isso que eu estou falando para vocês aqui, pode ir num calhamaço de igreja. De 10, é 2 que falam sobre isso. Ninguém quer. Não pode assustar o povo. Quer assustar o povo? O sangue de vocês, se um dia vocês estiverem lá no inferno, preste atenção, não vai ser cobrado desse pastor aqui, porque eu falei a verdade para vocês. Amém, gente? Você pode até não gostar de algumas palavras que eu falo aqui, mas o sangue de vocês, como disse lá em Jeremias, não será cobrado de mim, não. Porque você está sabendo, se você está bagunçando na sua vida, se você está agindo como agiam esses caras aqui, e acha que está tudo certo diante de Deus, se vocês só trouxeram os filhos hoje aqui para ir no encontro, e depois vocês se somem daqui, tome cuidado, porque um dia vocês vão morrer. E aí, talvez você feche os olhos e abra seus olhos, e você acha assim, todo mundo é filho de Deus. Besteira. Fizeram você acreditar nessa mentira. Só é filho de Deus aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus, aquele que tem comunhão com Ele. Esse é filho de Deus. E esse sim, quando fechar os olhos lá no sepulcro, quando ele abrir os olhos, ele vai estar no paraíso com o Senhor Jesus e com os seus santos anjos. Amém, gente? Estão entendendo isso? É assim. Sexta-feira é noite de salvação aqui na Igreja da Aliança. Diz assim, movidos pela ganância. Por que eles querem ser assim dessa maneira? Movido pela ganância, né? Querem andar de Rolex, BMW, querem andar bacana. Todo mundo quer ter um carro legal, todo mundo quer ter uma situação financeira bacana, mas aqui o interesse é outro. Não estão pregando a palavra para as almas serem salvas, estão pregando a palavra de olho no seu bolso. Então, quando ele diz assim, movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Tem gente que, sabe, e hoje, tome cuidado, tem o profeta do Pix, né? Manda o Pix, depois vem uma profecia, vem uma profetada, daí você toma na cabeça, né?
Você também, hoje o que tem de charlatão aí na internet, golpe para todo lado, sabe, tem um versículo que Jesus falou, ele disse assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O povo de Deus muitas vezes é a ovelha. Você já viu a ovelha, como ela é boba? A ovelha diz que ela sabe escutar bem, mas ela não tem condição de enxergar muito longe. Então muitas vezes a ovelha está lá assim, ela escuta lá, né, a voz do seu pastor. Quem conhece a voz do seu pastor? Hoje ela está bem rouca aqui, né? Meu Deus do céu. Mas você muitas vezes não consegue enxergar 2 metros do seu nariz. Por quê? Porque você é ovelha. E muitas vezes ovelha é bobinha. O pastor prega aqui para você, você sai daqui e vai cair num golpe lá fora, ou numa cilada, ou numa armadilha, como está escrito aqui, as artimanhas, né? O diabo está aí usando, explorando, através das suas artimanhas, e o povo de Deus está sendo engodado. Engodo, sabe o que é engodo? É enganar através de uma suposta armadilha, né? Então, para pescar um peixe, hoje já arrumaram até cadê os pescadores dessa igreja aqui? Levanta a mão, quero ver pescador. Olha, tem até uma pescadora ali, olha que legal. Quero ver os pescadoras. Uau! Você não levantou a mão, tá? Levantou? Ah, legal. Eu vi os peixes que você pescou. Eu acho que são de plástico. Ou é comprado, porque é muito grande aquilo. Mas você sabe o que é o engodo? O engodo é usar um tipo de isca para enganar o peixe. Isso que é o engodo na Bíblia. E o povo de Deus está sendo engodado, né? Não é enganado, é engodado, porque ele está vendo ali, como se fosse, hoje tem isca artificial, que parece bem o peixinho que ele vai comer, ele faz a luzinha, tem rabinho lá também, tudo, né? Vocês sabem melhor do que eu sou péssimo nesse próximo. Então a gente vê assim, o povo de Deus sendo engodado. Isso é difícil porque eles não estão ouvindo o seu pastor muitas vezes. E aqui então vai dizer o seguinte: sua condenação desde há muito tempo não tarda. Para essa gente a condenação não tarda, ela vai acontecer. E diz assim: e a sua destruição não está inerte. Ou seja, sabe o que é inerte? Não está assim não. A destruição é certeza. Se você ficar brincando com a sua fé, você cai no laço, você é engodado. E diz assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-o para o juízo. Eu não sei se você sabia, mas existe esse local, né, que esses demônios, né, que são os anjos caídos, eles estão aguardando o tempo do juízo de Deus, e eles vão ser liberados para fazer mais catástrofe do que já acontece. E hoje eles estão presos lá. Então não tem só esses espíritos malignos aqui na terra, não, tem mais. Tem mais. E diz assim, também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Você veja, Deus não poupou aquela gente. Noé está lá construindo a arca. Quanto tempo que levou para construir a arca? Agora aprenderam, né, abençoado? Porque eu falei semana passada, né? Mas se não sabia também. 100 anos lá o Noé lá construindo a arca, e o povo zombando da cara dele, e eles achando que ele era louco. Você está doido, velho? Você está maluco?
mas ele está lá, firme no propósito que Deus colocou na vida dele, amém? Por isso Deus sabe as tuas lutas. Se você está passando luta, sendo difamado, desonrado, perseguido, caluniado, o Senhor sabe tudo a seu respeito. Nada do que você está fazendo é vão no Senhor, a Bíblia diz. Nada. Tudo Deus está levando em conta, cada lágrima, cada joelho dobrado, cada oração, cada madrugada que você levantou, cada vez que você abriu sua palavra, a Bíblia, para ler, cada momento que você foi desonrado, talvez no seu trabalho, talvez foi desonrado lá na escola, talvez foi perseguido ali, cada coisa Deus sabe, está diante dele. Aqui então, o Noé está ali, e ele construiu, mas o dilúvio veio. E aí diz o versículo 6, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Agora aqui já é outra passagem, é a passagem que Abraão, junto com o seu sobrinho Ló, né, começaram então um desentendimento. Os dois eram muito ricos, tinham várias ovelhas e vários pastores, e os pastores começaram a discutir ali, os pastores do Ló com os pastores do Abraão. Graças a Deus que aqui na igreja nenhum pastor discute, amém? São tudo bênção aqui, glória a Deus. Mas lá eles estavam com um probleminha. Aí o que aconteceu? O Abraão olhou, viu a campina do Jordão lá bonita, aquele negócio bonito, verde, aqueles campos, e aqui desertão. Abraão, um homem de fé, deu a opção para Ló: onde você quer ir, Ló? Aí o Ló falou assim: eu quero ir lá para aquela. Lá tem piscina. Lá na chácara que vocês vão tem piscina, sabia? Ouvi hoje lá, eles estavam lavando lá a piscina. A piscina está azulzinha. Uau! Vocês querem ir na piscina? Eu acho que só vai 6 só. O resto não vão. Vou perguntar de novo. Vocês querem ir na piscina? Então, lá em Sodoma e Gomorra tinha piscina. E eles foram tudo para lá. E o Abraão ficou aqui no meio do deserto comendo só areia. Coitado. Mas aí, olha o que aconteceu, né? Olha só, reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, virou pó, virou cinza. Condenando-as à destruição, fazendo delas exemplo para quem vive na maldade. Sabe o que é isso? Gente, vocês já notaram? A Sodoma e Gomorra que virou o nosso país? O nosso país é prostituto, gente. Nosso país tem prostituição. Vai no centro da cidade, chega ali de madrugada, evangelizar aqueles caras, estão na rua lá, né? Sei que a pastora vai voltar com o projeto. Como é que era o projeto? Resgate mais um. Você ia lá também, né? A pastora. E aí, ia lá no Resgate mais um, juntava uma turma aqui, fazia cachorro quente, suco, café, botava na Kombi e ia lá orar por aqueles caras lá. Sabe quem estava lá naquelas ruas lá? Morando na rua? Sabe? Gente desviada da igreja. Obreiros, pastores, pastoras, estavam todos lá, morando debaixo de ponte. Por quê? Porque entraram para o lado da Sodoma e Gomorra, achando que não iam cair. E se arrebentaram, e hoje não conseguem mais voltar. Não conseguem, é incrível. Eles não conseguem. Sabe por quê? Porque eles desprezaram o sangue de Jesus. Não é isso que a gente leu ali no começo? Que diz assim: eles estão negando até o Senhor que resgatou, e trazendo sobre si repentina destruição. Então, você está entendendo? Se você brincar com a sua fé, é muito perigoso. E ele diz assim: Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas e sem princípios,
porque vivendo entre eles, este justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas deles. E aí ele está saindo de lá, junto com a sua esposa, suas filhas. E aí o que acontece com a esposa dele? Ela virou o quê? Não, ela virou a cabeça. Porque ela olhou para... Aí sim que ela virou estátua de sal. Não era pegadinha não, porque ela virou mesmo a cabeça. Por quê? Se você ficar olhando para trás, querendo voltar lá para aquele mundo podre que o Senhor te tirou, então você vai virar uma estátua de sal. Bom, quando a gente vê aqui, que o Senhor está mostrando para nós todos esses versículos, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço? Então, para me ver livre disso tudo, Gálatas 5, vamos ver então o fruto do Espírito, que é o antídoto para a nossa vida de fé. Amém? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade e fidelidade. Até aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade também. O que é a fidelidade? Eu separei mais alguns versículos ali, 2 versículos. Escapou um de Provérbios, Provérbios 14, 23, é? É sim, como que não? É sim. Agora é 14, 22. 14, 22 lá, Letícia. Você esqueceu de pôr ali no rascunho. Provérbios 14, 22, assim. Mas acaso não eram... Não. Por acaso não erram os que maquinam o mal? Por acaso não erram os que maquinam o mal? Mas para os que planejam o bem, haverá amor e fidelidade. Coloca para mim naquela versão, aquela que tinha te pedido hoje de manhã. Diz assim, olha só. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência, ou seja, o bem de Deus, e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então, fidelidade, a sua fidelidade para com Deus, porque Deus sempre vai ser fiel contigo, amém? Outro versículo aqui, 2 Crônicas 19, 2 Crônicas 19, o verso é o 9, diz assim: Ele lhes ordenou, assim procedei no temor do Senhor. Temor do... Tem gente que não teme mais a Deus. Vive uma vida bagunçada aí. Uma vida bagunçada sem temer a Deus. Não teme mais a casa de Deus, não tem mais nada. Se morrer hoje, inferno na certeza, entendeu? Porque acha que Deus é perdão, que Deus é amor, que Ele vai perdoar tudo. Sabe, gente? Tem um livro que quero que você leia, um livreto. Diz assim, Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Leia, é um livrinho, você lê em 2 horas. Pecadores nas mãos de um Deus irado. A gente acha que Deus é obrigado a perdoar a gente em tudo. E a gente não está nem aí. E a gente vê assim aqui dentro da casa também. A gente bagunçando aqui. Bagunçando. E acha que Deus não está vendo. Além de Deus estar vendo, nós estamos vendo também. Porque a gente não é cego, amém? Glória a Deus. A gente não é cego. Porque o pastor, ele não é que nem a ovelha, que enxerga 2 metros. O pastor enxerga quilômetros à frente da ovelha.
Por isso, ore para você se tornar um pastor também. Para você não ficar só como ovelha, que vê e enxerga muito pouco. Escuta muito bem. E às vezes a língua também é muito comprida, que escuta tudo e já replica. Mas quando a gente vê aqui, né, o que está acontecendo aqui? O profeta Jeú está falando o seguinte: e lhes ordenou, assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Amém? Então você tem que proceder com fidelidade e coração íntegro. Integridade. Integridade. Vocês lembram do Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal e que teme a Deus. 4 coisas estavam na vida desse homem. 4 coisas. Deus pregou para o diabo a respeito dele. Sabia disso? Você vê uma pregação, Deus pregando sobre um cara. Deus pregou sobre Jó para o diabo. Está vendo o diabo? Olha aqui, 4 coisas ele tem na vida dele. Aí o diabo, mas toca lá, pode tocar, faz isso, faz. Só tocou porque Deus autorizou, amém? Porque se Deus não autorizasse, por isso que na vida do cristão verdadeiro, olha só, isso aqui é uma chave para você. Você que vive enfrentando luta aí, e vive pedindo oração. Será que sua vida, as brechas estão bem fechadinhas? Porque o inimigo, ele só tem autoridade sobre você em 2 situações. A primeira é o seguinte: Deus é que dá autoridade para ele tocar. Ele só pode tocar na sua vida se Deus der autoridade para o diabo tocar. E a segunda é você que dá. A segunda autorização é você que dá. Por quê? Ou como? Como que eu dou, pastor? Através de brechas na vida. Através de pecados que estão encobertos aos olhos dos homens, mas do diabo. Ele é espírito. O diabo é espírito. Ele não é carne que nem eu e você. Ele sabe muito bem que você faz as ocultas. Então a gente acha que para Deus está tudo certo, que Ele vai nos perdoar, porque Deus é amor. Gente, se não houver o perdão, sem arrependimento, não é perdão. Perdão tem que haver arrependimento da nossa parte, amém, gente? Está entendendo que é muito sério sua vida de fé? É muito sério você servir a Deus, que não é uma brincadeira, que não é uma reunião aqui, que você participa. Vou me encontrar, com a juventude está toda aí hoje, aí, ó. Vou me encontrar com fulano hoje. Vamos marcar onde? Lá na igreja. Aqui é ponto de encontro, certo? E dali a gente sai para uma balada, ou sai para não sei aonde, ou... Não, aqui não é ponto de encontro, não. Aqui é a casa do Senhor. Tem que haver temor nesse lugar aqui. E você vem para cá para buscar a Deus. E você sai daqui batendo no peito. Eu sou um miserável pecador mesmo, eu tenho que mudar. Começar por mim, sabia, gente? Começar pelo seu pastor. Porque se eu não me cuidar todo dia, o bichão está aí, tentando me armar laço. Então, o Senhor está falando aqui, né? Assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. E para fechar essa palavra, quero que você vá lá para Efésios, Gálatas, Efésios. O capítulo é o 2. Capítulo 2. O verso 19 até o 22, diz assim: assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Sabe o que é isso? Eu sei que é duro, né? Quem é imigrante aqui ou estrangeiro aqui? Olha,
Ali, Maurício, tem meu nome, esse camarada aí. Honra esse nome aí, cara. Cuidado, esse nome é peso. Cadê mais? Quem mais aqui é estrangeiro aqui? Lá atrás tem mais importados lá. Mas aqui o Senhor está dizendo uma coisa. Ele está dizendo assim que nós não somos mais. Assim vocês não são mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos. Ou seja, você está junto com os cidadãos dos santos, ele vai falar. E membros da família de Deus. Você é membro da família de Deus. Então toma cuidado, porque se você quer jogar nas duas, tá ligado, mano? Eu jogo nas duas. Você joga no time de Deus ou joga no time do inimigo? Qual o time que você quer jogar? Então prove para ele. Porque muitos estão brincando aí. Querem jogar nas duas. Aí diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? Pedra de esquina, né? A gente achava assim, ou pedra fundamental, fundamento, né? Que a gente achava que ia se construir uma casa em cima, e a gente achava que era na esquina que tinha uma pedra. Não! A pedra de esquina era como se fosse um portal, e os gregos tinham na entrada das cidades. Jesus, ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina, aquela pedra que encaixa assim no meio, bem no meio. Então, as demais pedras vêm fazendo um portal assim, e lá no meio não tem como encaixar uma pedra quadrada. Ela é assim, ó. E ela se encaixa porque não precisa, sabe do quê? Não precisa de nenhum tipo de massa, não precisa de cimento, não precisa nada. Se você está fundamentado em Cristo, sua vida, sua casa, sua família está fundamentada em Cristo. Agora, entenda uma coisa, quando a gente fala assim, sua casa, sua família, seus filhos, quando eles ainda não têm poder de decisão, vocês trazem ele para a igreja, nem que seja pela orelha. Não vá fazer isso, tá? Eu fazia isso com o meu piá. Se ele aprontava, a orelha dele ficava pequena na minha mão. Mas eu quero dizer que seus filhos estão debaixo desse fundamento quando você está fundamentado em Cristo, amém? E eles não se mandam, eles vêm para cá, porque você os traz. Mas quando eles se tornarem adultos, ou seja, acabou a idade da inocência e parte para a idade da consciência, eles é que têm que tomar a decisão por Cristo. Amém, gente? Então uma coisa lá, a gente fala que a sua família, a sua casa estão todas debaixo de Cristo e tal. Isso é um ato profético, uma palavra profética. Mas não quer dizer que eles vão estar, eles vão ter que tomar a decisão deles. Para que a casa, toda a sua casa esteja fundamentada no quê? Na pedra de esquina que é Jesus. A pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor. Amém? No qual também vós, justos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você é edificado em Cristo, amém? Sua vida está fundamentada, né? Então, Jesus, ele é essa estrutura que fundamenta, ele está ali, segurando a casa. Por isso você não pode ficar brincando com partidarismo, com heresia, com fofoca, com diz que me diz, com coisas que Deus abomina, porque ele diz, agora eu volto lá para Gálatas, quando ele fala, né? Que ele vai dizer assim, estas coisas, ou seja, ele vai dizer ali no verso 21, ele diz assim, contra as quais, verso 21 de Gálatas 5, contra as quais previno, como já vos preveni antes,
os que praticam essas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Fique de pé na presença de Deus.